Olha, uma reportagem inédita. Esse homem que você está vendo é um pedófilo, segundo a polícia. Tem 67 anos. Ele abusou de crianças nos Estados Unidos e também em Minas Gerais, de onde fugiu depois dos crimes. Mesmo no exterior, ele continuou fazendo a mesma coisa. Agora ele está preso por lá. O Adalberto, aliás, tinha uma espécie de creche lá nos Estados Unidos. Era tudo fachada e por aqui os vizinhos nunca desconfiavam da aparência amável e tranquila deste homem. Mas, pela nossa sorte, se o crime ele tinha que cometer de qualquer jeito, porque é semente do mal, ainda bem que foi cometido nos Estados Unidos, porque lá, pode apostar, ele vai ter o que merece. Veja só. Vergonha e medo ainda assombram a vida dessa jovem. E falava que se contássemos para meu pai, para minha mãe, que minha mãe ia me bater, que minha mãe ia me xingar. Dos 4 aos 5 anos de idade, ela foi abusada por um amigo da família. A irmã, que na época tinha 8 anos, também foi vítima do pedófilo. As imagens apagaram da sua cabeça ou ainda permanecem? Ele fazia? Permanece porque eu nunca apago. Nunca. Adalberto Henriques de Freitas, de 67 anos, está preso nos Estados Unidos, acusado de abusar sexualmente de meninas que têm entre 5 e 12 anos de idade. Adalberto morava com a mulher em Quincy, região metropolitana de Boston, no estado de Massachusetts. O casal mantinha uma espécie de creche dentro de casa para cuidar de crianças, filhos de brasileiros, o que os americanos chamam de daycare. De acordo com as denúncias, o homem aproveitava o momento em que a esposa ia dormir ou saía para trabalhar para abusar das meninas. E tudo indica que ele vinha praticando esses atos desde 2005, quando chegou aos Estados Unidos. Adalberto teria fugido do Brasil depois de ser denunciado por abuso sexual de crianças aqui em Minas Gerais. Na época, o casal morava nesta casa, aqui em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele era um homem de fé, muito querido pelos vizinhos aqui da região, e adorava brincar com as crianças. Nem passava pela minha cabeça, nada assim, desconfiança, nada, acima de qualquer suspeita. Certa vez, uma das crianças contou à avó o que acontecia com ela e com a irmã aqui na casa do vizinho. A avó alertou a mãe das meninas. A mais velha, de 8 anos, conseguiu detalhar tudo o que acontecia com as crianças aqui no terraço da casa. A minha menor estava relatando para a avó. Aí a avó me chamou e conversou comigo se eu sabia de alguma coisa. Eu falei que não. A primeira providência tomada pela família foi acionar o conselho tutelar. O homem foi chamado a explicar as acusações e negou tudo. Em seguida, os pais das meninas registraram uma queixa na Polícia Civil. Só que a essa altura do campeonato, o suspeito já providenciava sua fuga. Como tinha um irmão que mora nos Estados Unidos, ele comprou passagem para ele e para a esposa. E logo depois de prestar depoimento na delegacia, saiu do país e não voltou mais. Quando eu conversava com minha filha, ela se esfregava as mãos com medo de contar e ao mesmo tempo com vergonha. E ela contou detalhes para você o que havia acontecido? Tudo. Me contou tudo o que ele fez. Inconformado com o que havia acontecido às filhas, o pai das meninas procurou pessoas próximas ao casal e descobriu que Adalberto havia abusado da própria sobrinha. Na época, a família preferiu esquecer o assunto. Depois que ele fugiu para os Estados Unidos, outros casos de crianças abusadas por Adalberto vieram à tona. Eu sou o pai e eu tenho 2 filhas. Só de não ter feito nada com as minhas próprias mãos, para mim, eu estou guardado isso tem muitos anos e eu tenho que participar disso. Como a justiça não conseguia citar Adalberto, ou seja, ele não era encontrado para receber as intimações, o processo ficou parado aqui no Fórum de Contagem desde 2013. Ao descobrir que o homem havia sido preso nos Estados Unidos sob a acusação de abusar de crianças, o pai das meninas procurou a promotora do município para pedir providências. É que a juíza lá do Quincy, em Massachusetts, estipulou uma fiança de $50 mil para cada criança abusada. Caso Adalberto pagasse esse valor, poderia responder o processo americano em liberdade. O receio da família aqui no Brasil
era de que ele conseguisse sair da prisão e fugisse novamente. A prisão de Adalberto foi decretada a pedido do Ministério Público de Minas. Agora ele é considerado um foragido da justiça brasileira. Nós conseguimos o contato do pai de uma das crianças abusadas nos Estados Unidos. Por telefone, o brasileiro nos contou que a família está devastada. Como é que está a sua filha, Silvio? Está recebendo tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, não somente ela, mas eu e a mãe da minha filha, nós estamos recebendo acompanhamento com psicólogos. Para ele, a mulher de Adalberto seria cúmplice dos crimes e também deveria estar presa. Segundo a minha denúncia, ela é cúmplice também, porque ela que facilitava o pedófilo a fazer o que fazia. Ela deixava as crianças com ele e ia no supermercado fazer compras. Aqui nos Estados Unidos, Adalberto já foi ouvido por um juiz. Através de uma videoconferência feita de dentro da cadeia, ele negou todas as acusações. Disse que as crianças estão mentindo e se apresentou como vítima desse processo. Ele tem uma audiência marcada no fim do mês e vai ficar preso por aqui até o julgamento, que deve acontecer antes do fim do ano. Para a promotoria americana, existem provas suficientes para condenar o mineiro e mantê-lo preso para o resto da vida. Foram 10 ataques. O processo no Brasil, o depoimento das vítimas e os detalhes que elas relataram complicam ainda mais a situação dele. Para as famílias das vítimas, a condenação de Adalberto nos Estados Unidos traz alívio e a sensação de que houve justiça. Aqui no Brasil, lá se foram mais de 10 anos de angústia e sede de justiça. Se ele saísse de lá, ele ia voltar para o Brasil, sem mandato de prisão, sem nada. Ele ia voltar a fazer a mesma coisa aqui. E eu não sei a minha reação se eu pegasse ele aqui também, não. As consequências dos abusos ainda trazem transtornos à família. A minha filha fez tratamento psicológico durante 6 meses. Eu tive um gasto, né? A criança, que hoje tem 21 anos, só conseguiu falar sobre o assunto comigo. Os pais e o restante da equipe tiveram de deixar a sala onde era feita a gravação. Ela desabafou, disse que até perdoa o homem, mas deseja que ele fique preso para o resto da vida. Eu quero justiça por causa das outras vidas.